A gente começar com a informação principal que foi passada ontem pela Polícia Civil, né? Na realidade, uma informação apurada por muitos colegas a respeito daquilo que foi um escândalo. É o assunto do momento na cidade. As pessoas passam por aqui e param para perguntar para as equipes que já estão aqui o que pode ter acontecido, os porquês. Bom, ontem, no meio da tarde, pelo que se sabe, o Roberto Franceschetti Filho, ele teria sido preso aqui mesmo, na sede da DEIC. Ele teria vindo aqui por razões diversas, enfim, ele teria sido chamado para cá e aí, num certo momento, teria sido dada a ele a voz de prisão. E aí, o que aconteceu no ato contínuo? Ficou, né, na carceragem aqui da Central de Polícia Judiciária, e aí, dentro dessa situação toda, ele foi conversando, né, com os investigadores, trazendo ali algumas informações a respeito do caso, e aí, em uma delas, ele teria apontado um lugar onde possivelmente estaria o corpo. Tá aqui, achei aquilo que queria, que foi a nota divulgada pela Polícia Civil. A nota divulgada pela Polícia Civil, ela diz o seguinte, aí, é preciso interpretarmos aquilo que diz a Polícia Civil. Vamos lá, abre aspas. Informamos que na data de hoje foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporário, ou seja, a polícia, com base num conjunto probatório muito qualificado, muito significativo, pediu auxílio da Justiça, a Justiça foi sensível e decretou a prisão do Roberto Franceschetti Filho, prisão essa por 30 dias. E aí informamos que na data de hoje foi dado cumprimento, né, visando o esclarecimento dos fatos. Com o cumprimento da prisão, corroborando com os vestígios que foram localizados no veículo da PAI no dia seguinte ao desaparecimento, todas as evidências apontam que Cláudia foi morta no mesmo dia, ou seja, ali, tarde ou noite do dia 6/8, exatamente o dia em que ela desapareceu. Portanto, de maneira oficial, ontem, ali no meio da noite, a Polícia Civil deixou de trabalhar esse caso como desaparecimento e passou a tratar esse caso como um assassinato. De maneira oficial, essa informação, portanto, ela acabou sendo divulgada dessa maneira. Segundo a polícia, a Cláudia teria sido morta, então, naquela tarde ou noite do dia 6 de agosto, exatamente no dia, né, em que ela sai ali da unidade da Rodrigo Romero e, enfim, toma um rumo desconhecido. Foi apreendido também, e aí eu tomei o cuidado de checar, Bizarro. Bom, a informação, uma das informações ainda, fazendo esse parênteses aqui, no banco traseiro do veículo foi encontrado um vestígio muito grande, uma marca muito grande de sangue. E aí, obviamente, foi coletado material genético, especialmente da filha da Cláudia, para fazer a comparação. Esse sangue seria ou não da Cláudia? Evidentemente que esse laudo ainda não ficou pronto. Mas naquele mesmo dia, no dia seguinte, no dia 7, quando o veículo é periciado, ali naquela perícia, os policiais civis encontram um estojo. O que é um estojo? Para quem é leigo e não entende exatamente essa linguagem, etc., ou não entende muito de arma, o estojo é aquele material de metal que envolve o estojo que compõe o projétil como um todo. Contém espoleta e também contém um projétil, ou seja, é aquela cápsula deflagrada que é cuspida por uma pistola, no caso uma 380, então a polícia encontra esse estojo. O que isso indica? Que um tiro pode ter sido disparado, e essa é a evidência principal, ele pode ter sido disparado ali dentro do carro, mais especificamente no banco traseiro. Evidentemente que a dúvida é quem apertou o gatilho. E aí segue a nota, e aí para a polícia isso é um indício. Esse estojo que foi encontrado, ele teria sido disparado por uma pistola calibre 380, mesmo calibre, portanto, do estojo, pistola essa pertencente ao investigado, o Roberto Franceschetti Filho. Ou seja, aquela pistola é do Roberto Franceschetti Filho. Ele, pelo que se sabe, era CAC, né? Caçador, atirador, colecionador, e por essa razão tinha acesso a armas diversas. E aí segue a nota. Foram feitas diligências em uma área de descarte ontem à noite da entidade filantrópica, atrás do bairro Pousada da Esperança, já no extremo da Zona Norte, na zona rural da cidade, mas nada foi localizado por lá. O caso ainda segue com sigilo decretado pela Justiça, que depois de ser retirado será convocado uma entrevista coletiva para dar mais informações. Mas ontem, o delegado do caso fez isso. Inclusive, Bizarro, você tem o vídeo aí? A gente acabou não combinando, mas se você quiser exibir, já pode exibir, por gentileza, o vídeo da entrevista, uma coletiva breve. Ele não respondeu a perguntas exatamente por causa do sigilo nas investigações. Mas o delegado, em síntese, enquanto você prepara o vídeo, ele falou a respeito desse laudo. Vai ter uma comparação balística. E esse laudo deve sair ainda nessa sexta-feira. Ou seja, a arma em comparação com o estojo que foi encontrado, e aí o projétil, evidentemente, né, ninguém sabe onde está, se teria, de repente,
transfixado, etc. Aí é uma outra história, mas o fato é que esse exame ou esse laudo, ele deve ficar pronto ainda nessa sexta-feira. Posso chamar o vídeo, Bizarra? Vamos lá. Considerando o sigilo que está decretado, né, na investigação, só que também para dar uma posição, né, em relação a toda a imprensa a respeito das diligências que foram realizadas na data de hoje, foi feita cumprimento do mandado de prisão temporária, tá? Do principal investigado em relação aos fatos. Foi dado o cumprimento do mandado de busca e apreensão, feito a apreensão de uma pistola do mesmo calibre que o estojo que foi apreendido dentro do veículo, né, no dia seguinte ao desaparecimento. Já foi encaminhado para a perícia e muito possivelmente, né, nós teremos aí nos próximos dias, até na data de amanhã, se for o caso, o resultado já, que muito provavelmente vai ser conclusivo, tá? E as diligências que nós fizemos na data de hoje foi em relação à movimentação desse investigado na tarde dos fatos, onde muito possivelmente foi a data da morte da Cláudia. Então, na data de hoje ainda nós não localizamos, tá, o corpo dela, mas as investigações vão prosseguir. A gente tem outros elementos para tentar, além, né, de esclarecer o fato propriamente dito, trazer para a família, né, esse conforto e a localização do corpo da Cláudia. É isso que eu tinha a dizer. Queria simplesmente assim agradecer, né, a compreensão, a equipe da DEIC, a equipe de homicídios, todo o apoio que a gente teve aqui todos esses dias, né? Agradecer a Deus por iluminar o nosso caminho aí, chegar nesse caso tão difícil, né, dos últimos anos aqui na cidade de Bauru, mas mais uma vez a Polícia Civil vem trazer aí para a população, para a sociedade, uma resposta para esse caso, e agradeço a compreensão de vocês. Uma possibilidade de liberação do sigilo das investigações nos autos, a gente marca uma coletiva e aí explica certinho o que ocorreu. Obrigado, boa noite. Possível motivação só posterior, né? Só com a autorização judicial e prosseguindo nas investigações. Delegado, como? Tá aí, esse, portanto, competente delegado, Dr. Clédson Nascimento, que acabou de maneira muito rápida. Evidentemente que a gente acabou questionando um procedimento ou outro, mas o fato concreto é que a polícia fez um excelente trabalho, mas assim, louvável sob todos os ângulos, porque seguiu a investigação por uma linha que nem nas teorias da conspiração mais mirabolantes, essas teorias não apontariam para Roberto Francischetti Filho. E aí, de maneira surpreendente, a Polícia Civil efetuou essa prisão e já com um conjunto probatório muito significativo a respeito do envolvimento dele nesse caso, ou o caso Cláudia Lobo, que chegou no 8º dia já com uma resposta. Pra gente finalizar, pelo menos nesse primeiro momento, Bizarra e Cafeu, como é que a polícia comprovou o deslocamento do Roberto Francischetti? E essa é uma estratégia que acontece sempre. Faz o rastreamento e aí existe a quebra do sigilo, e a quebra do sigilo telefônico só pode ser autorizada pela justiça. Você faz o caminho percorrido pela pessoa com o telefone celular pelas ERBs, que são as estações de rádio base, que são exatamente as antenas de telefone celular. É quebrado o sigilo, essas antenas fazem a ponte, né, entre o aparelho e as operadoras, e aí, por essa razão, a polícia conseguiu estabelecer exatamente o sentido, exatamente o caminho feito pelo Roberto Francischetti Filho. E esse sentido acaba culminando, acaba parando num certo momento, ou indicando a passagem dele pela Vila Dutra, onde o veículo da APAI, conduzido pela Cláudia Lobo, foi abandonado. Portanto, essas são informações que nós já temos a respeito desse possível envolvimento. Outras ainda faltam a respeito de tudo isso, muitas lacunas, né? A motivação, qual teria sido a motivação? Roberto Francischetti Filho apertou o gatilho ou há a possibilidade do envolvimento de uma segunda pessoa? A justiça / polícia entendem dessa forma. Existiria a possibilidade do envolvimento de mais de uma pessoa. Daqui a pouco a gente volta, então, com outras informações a respeito do caso. É um caso bastante complexo, uma investigação também bastante complexa, mas o fato concreto é que a Polícia Civil deu um show no que diz respeito, ou no que dizem respeito, investigações tão complexas quanto um caso desse, até pela envergadura e repercussão desse caso. Você está vendo que o nosso programa especial, uma grande cobertura no caso envolvendo o desaparecimento e agora o assassinato da Cláudia Lobo, com a prisão do Roberto Francischetti Filho, que é presidente da APAI. A gente volta lá pro DEIC para continuar com as informações. Alexandre Colim é com você. Pois não, Bizarra, para trazer uma situação, foi uma situação pessoal que eu acabei vivendo, já a gente vai fazer uma análise, a nossa audiência merece que seja feita até para que haja pelo menos uma linha para entender principalmente o trabalho da polícia. Na terça-feira, quando o caso completou uma semana, eu conversei com a filha, aliás, antes de qualquer coisa, a nossa solidariedade à família. Estive com a filha Letícia, conversei com ela muitas vezes pelo telefone, na terça-feira a entrevistei, e como a casa onde ela me recebeu fica muito próxima aqui da DEIC, eu acabei saindo da casa, finalizei a entrevista com ela e vim até aqui.
E no momento em que chego aqui na Central de Polícia Judiciária, a nossa viatura estava parada aqui nesse estacionamento, a viatura da Record Paulista, e aí eu vejo o Roberto Francischetti Filho falando ao telefone bem aqui, na entrada, na frente da porta principal da DEIC. E aí saí da viatura, fui até ele, falei: Beto, você quer falar, quer conversar? Tudo bem, bom dia, bom dia. Aí ele falou: não quero dar entrevista, só vim aqui inclusive para, que bom te ver. Queria fazer um pedido para você, vou ligar inclusive para João Jabur e fazer esse pedido para que as pessoas evitem de falar o nome da APAI. Falei: não, se for esse o problema, você pode deixar, a gente toma esse cuidado. E aí ele disse então, finalizou a conversa dizendo que tinha vindo falar com o delegado, provavelmente ainda não sabia que já tinha sido descoberto como o principal suspeito desse caso. Em relação, Bizarra, ao que vai acontecer a partir de agora. Bom, o pedido de prisão foi concedido pela Justiça, a semente de tudo que vinha acontecendo, aliás, pôde ser constatada, não é? No despacho do juiz, que acabou concedendo, com base no pedido da polícia, o sigilo nas investigações. Ali, a polícia já tratava, a polícia / Justiça, já tratavam o caso como uma infração penal grave. E agora a gente sabe que essa infração penal grave trata-se de um assassinato. Há o envolvimento de uma ou mais pessoas? Evidentemente que é uma situação cuja resposta ainda não existe. Mas o fato concreto é que, com base em tudo que temos agora, os elementos que comprovam ou embasam a prisão de Roberto Francischetti Filho, eles são muito consistentes. E ontem à noite ainda tive a possibilidade de conversar, ainda que muito rapidamente, com os 3 advogados que foram chamados para atendê-lo. Os advogados disseram o seguinte: apenas revelaram essa informação. Disseram que estão protegidos ou estão de repente limitados por uma questão ética profissional, pela questão do sigilo, mas disseram que a defesa, a partir de agora, vai ser muito complicada. Os advogados, eles têm a atribuição de executar ou de fazer ou de realizar a tal da defesa ou da perícia defensiva. É algo que acontece no nosso ordenamento desde 2018, 2019, e há essa possibilidade. Os advogados, com base naquilo que pede o cliente, eles podem tentar estabelecer, fazer uma perícia defensiva, para tentar, evidentemente, confrontar a perícia oficial, que é realizada pelo Instituto de Criminalística, que é uma terceira polícia. Roberto Francischetti Filho, ele deve passar nesta-feira pela audiência de custódia, deve ser trazido de novo lá da cadeia pública de Pirajuí, passa pela audiência de custódia e segue cumprindo, esses 30 dias de prisão temporária. E aí, evidentemente, as pessoas seguem nos perguntando: o que de fato aconteceu? Qual teria sido a motivação? Existe de fato a participação de mais de uma pessoa? Será que de repente, ou o que teria acontecido dentro daquele carro? Quais são os mistérios que ainda faltam ser preenchidos? Evidentemente que são perguntas cujas respostas ainda não... As perguntas não foram respondidas, as respostas ainda não foram dadas pela Polícia Civil, mas isso deve acontecer com a sequência das investigações. O sigilo foi quebrado, por essa razão o sigilo telefônico deu à polícia a possibilidade de fazer e de rastrear exatamente o caminho feito pelo Roberto Francischetti Filho, com base no telefone celular dele, apenas para que a nossa audiência tenha esse entendimento. A partir do momento em que é quebrado o sigilo telefônico é quebrado para que a Polícia Civil possa detectar, com base nas informações que são passadas pelas operadoras, qual o trajeto feito por aquele telefone celular. Porque, afinal de contas, as ERBs, que são as estações de rádio base, elas são a ponte, não é? Entre os telefones que nós portamos e carregamos com as operadoras. E isso aconteceu. Outros sigilos foram quebrados, porém, ainda não houve uma divulgação a respeito desses sigilos e o que eles trouxeram de comprovação para a Polícia Civil nesse contexto todo. Nessa sexta-feira, outras diligências devem acontecer. Qual a principal delas, Bizarra e Cafeu? A tentativa de se encontrar o corpo, já que, como a gente já trouxe essa informação, a polícia trata o caso como assassinato desde a última terça-feira, que foi exatamente o dia em que a Cláudia Lobo desapareceu. Portanto, a partir do momento em que a polícia trata esse caso como assassinato e tem evidências para isso, e tem um conjunto de provas que a levam a concluir essa situação, a polícia passa nessa sexta-feira a retomar as buscas pelo corpo da Cláudia Lobo. É isso que a gente tem de concreto acontecendo até o momento, e daqui a pouquinho, a gente volta trazendo uma outra participação, falando a respeito das dúvidas. Quais são as lacunas? O que teria acontecido do momento em que o carro sai ali da Rodrigo Romero, ele acessa muito provavelmente a Nações Unidas, depois é visto no Meridota, depois é visto no Pagani, para ser deixado na Vila Dutra horas depois e ser encontrado no outro dia. O que aconteceu dentro daquele carro? Tinha uma pessoa
no banco do motorista, uma pessoa do banco de trás. A Cláudia teria sido assassinada no banco de trás desse veículo e isso justificaria e explicaria aquela mancha de sangue lá encontrada. E esse projétil, esse estojo, melhor dizendo, esse estojo, de fato, o exame de balística, o resultado deve sair ainda nessa sexta-feira. Aquela arma, a comprovação virá através desse laudo. Para o delegado do caso, esse exame só deve comprovar aquilo que já se sabe. E a principal dúvida, qual teria sido a motivação? Teria sido, de repente, uma queima de arquivo por razões ainda desconhecidas? Há a possibilidade de algum tipo de envolvimento de assuntos que estariam diretamente relacionados ou não com a APAI? Evidentemente que essa é uma pergunta, é a principal pergunta para junto com a possibilidade, né? Ou com a pergunta principal, onde está o corpo? Duas perguntas principais, cadê o corpo? E a outra, qual teria sido a motivação? Tá certo. Por hora, a Polícia Civil ainda não tem essas respostas e a gente segue acompanhando. Vamos voltar ali com Alexandre Colim, direto da DEIC, para mais informações do caso Cláudia Lobo. Oi, Colim. Pois não, Bizarro. Falamos de passado, de presente. Vamos fazer uma rápida projeção em relação ao futuro. Um futuro breve, nessa sexta-feira. Expectativa para a audiência de custódia pela qual deve passar o Roberto Franceschetti Filho, agora presente afastado da APAI. Ele deve ser trazido de Pirajuí para cá. Ele passou, né, a noite lá num presídio, é uma unidade transitória. Não se sabe exatamente onde. Estava batendo papo com os amigos que são policiais civis. Antigamente havia uma cadeia pública feminina lá em Pirajuí. Não se sabe se foi desativada ou se de repente nas penitenciárias que existem em Pirajuí há alguma divisão, algum cômodo ou alguma divisão ali que seja destinado a uma unidade transitória. Ou seja, onde ficam presos aqueles que são presos em flagrante, prisões preventiva ou temporária, mas o fato é que o Roberto Franceschetti passou a noite em Pirajuí. Audiência de custódia. Obviamente que essa prisão deve ser reafirmada, a não ser que os advogados de defesa consigam um habeas corpus, por exemplo, que pode ser apresentado na audiência de custódia. E aí vem essa projeção modesta que a gente faz em relação ao futuro. Ainda não foi encontrado o corpo. Quando isso acontecer, evidentemente, isso vai trazer por si só, esse fato vai trazer por si só uma carga muito grande. Até porque as pessoas viam o Roberto Franceschetti como uma pessoa que até então exercia um cargo de alta relevância, uma posição de relevância na sociedade, e agora o veem como um investigado ou o envolvimento dele num caso de assassinato, já que o desaparecimento deixou de existir para a polícia naquela tarde do dia 6. Ou seja, esse fato por si só deve trazer muito mais comoção. E aí, evidentemente, as investigações ainda devem trazer um outro ponto e aí a situação deve piorar. A motivação. A Polícia Civil também terá que dar essa resposta. A motivação é algo sempre muito importante dentro de uma investigação. E aí, que motivação teria sido essa? De fato, foi o Roberto Franceschetti quem apertou o gatilho ao envolvimento de uma ou mais pessoas? Ou seja, já há uma grande comoção por tudo aquilo que a gente viveu de ontem para hoje. Mas essa situação pode ficar ainda um pouco pior.